No episódio anterior, você viu o pior cenário, uma guerra nuclear, o Brasil destruído, 200 milhões de mortos. A civilização acabou, mas hoje é diferente. Hoje é o cenário que realmente pode acontecer. A guerra convencional prolongada, sem armas nucleares. Conflito que dura anos. E nesse cenário, o Brasil não morre. O Brasil sobrevive. E, em alguns aspectos, o Brasil prospera, porque temos o que o mundo precisa e não tem: comida, água, terra. E enquanto as potências se destroem, o Brasil se torna uma potência. Mas não é automático. Depende de decisões, de preparação, de timing. E você vai ver exatamente como isso acontece. Em fase por fase, região por região, vulnerabilidade por vulnerabilidade. E no final, vai entender por que o Brasil é um dos poucos países que emerge mais forte de uma guerra global. E se você não viu o episódio, assiste antes. E se você quer os próximos episódios, se inscreve no canal agora. Ativa o sininho e deixa o like. Porque no episódio 3, uma guerra cibernética, vai mostrar uma ameaça que ninguém tá vendo. E no episódio 4, a preparação prática vai te dar o manual completo de sobrevivência. Então acompanhe a série completa. Então, vamos lá. Guerra convencional prolongada. Como começa? A China invade Taiwan, os Estados Unidos da América intervém. Uma batalha naval no Pacífico. Um combate aéreo intenso. Mas ninguém usa as armas nucleares, porque todos sabem que é suicídio. Então fiquem em armas convencionais, mísseis, bombardeios, combate terrestre se espalhando. A Rússia aproveita a distração e pressiona a Europa Oriental. A OTAN responde. A Europa vira zona de guerra. O Oriente Médio explode, porque sempre explode quando há uma crise global. E em questão de semanas, o mundo está em guerra total. Mas uma guerra convencional. Exércitos, navios, aviões. Não os cogumelos atômicos. E o Brasil? O Brasil, nas primeiras 48 horas, declara neutralidade absoluta. O presidente vai na TV. Anuncia que o Brasil não vai tomar lado. Vai manter as relações comerciais com todos os beligerantes. Vai fornecer alimentos e recursos para quem pagar. E vai defender o território brasileiro, mas não vai participar de ofensivas. É uma posição inteligente, porque o Brasil não tem inimigo direto. Não está em disputa com ninguém. E pode lucrar vendendo para todos os lados. Primeiras 72 horas. Reação dos mercados. A Bolsa Brasileira despenca 40%. O dólar dispara de 5 para 10 reais. O pânico financeiro. As pessoas tentam sacar dinheiro dos bancos. Fila nos caixas eletrônicos. E o governo intervém. Fecha os mercados por 3 dias. Congela os preços básicos. Proíbe a exportação de alimentos por 2 semanas até a situação estabilizar. E a população? A população entra em modo pânico compra. Os supermercados são esvaziados em horas. Arroz, feijão, óleo, tudo sumiu das prateleiras. E as transportadoras aproveitam para aumentar o preço. Os caminhoneiros ameaçam uma greve. E o governo militariza a distribuição. O exército assume a logística de alimentos. É uma medida extrema, mas necessária. Primeira semana. A guerra ainda é distante, mas o impacto começa. Os navios não saem dos portos internacionais. Seguro marítimo cancelado para rotas que passam por zonas de guerra. E o Brasil depende de rotas marítimas. Então a exportação trava. Os contêineres de soja, de carne, de café, tudo parado nos portos brasileiros. E a importação também fica parada. Os produtos eletrônicos, medicamentos, peças de reposição, nada chega. E começa a escassez seletiva. Não há de comida. O Brasil produz comida de sobra, mas de produtos industrializados importados. Segunda semana, o petróleo dispara. O barril vai de $80 para 300, porque o Oriente Médio está em guerra e a produção caiu. E o Brasil? O Brasil produz o petróleo do pré-sal, autossuficiente. Mas o problema? As refinarias brasileiras são poucas e antigas. Produzem diesel e gasolina insuficientes. Então, mesmo produzindo petróleo bruto, o Brasil importava combustível refinado. E agora não consegue importar. Então o combustível começa a faltar. O preço na bomba triplica em 2 semanas, de R$6 o litro para 18. E o governo intervém de novo. Tabelamento. Racionamento. Cada veículo pode abastecer só 2 vezes por semana. A fila nos postos se torna rotina. E o transporte público é priorizado. O transporte particular acabou para a maioria. Primeiro mês. A inflação explode. 30% no mês. Porque o transporte está caro. A importação parou. O dólar está em R$15. E tudo que depende de importação dispara de preço.
remédios, eletrônicos, roupas, tudo. Mas os alimentos básicos produzidos no Brasil, esses o governo controla com tabelamento. Então o arroz, feijão, carne continuam acessíveis. Caros, mas acessíveis. E a população urbana começa a sentir o aperto. Não a fome, mas a restrição. Não tem variedade, não tem luxo, só tem o básico. E nas grandes capitais, São Paulo, Rio, começa a tensão social, protestos, pessoas reclamando do racionamento, da falta de produto e do preço alto. E alguns bairros têm saques. A polícia intervém. Tem toque de recolher em áreas de risco. E pela primeira vez, o brasileiro médio sente que a guerra, mesmo distante, afeta ele. Segundo mês, o governo toma decisões críticas. O presidente reúne ministros, militares, empresários e anuncia um plano de guerra econômica. 1. Prioridade absoluta para a agricultura. Todo o recurso vai para campo. Fertilizante, diesel para trator, tudo. Porque a comida é poder. 2. Construção emergencial de refinarias. Mobilização nacional, obra que levaria 5 anos vai ser feita em 18 meses. 3. Racionamento generalizado. Combustível, energia elétrica, água em algumas regiões. Tudo racionado para garantir para todos. 4. Fechamento das fronteiras para refugiados, porque a guerra está gerando milhões de refugiados de países vizinhos e da Europa. E o Brasil não pode receber. Não tem recursos para sustentar. E população? Metade apoia, metade protesta. Mas governo mantém linha dura, porque sabe que sem essas medidas, Brasil colapsa. Terceiro mês. Bloqueio naval parcial. A China e os Estados Unidos da América estão em guerra naval total no Pacífico. E ambos declaram bloqueio a navios que comercializam com o inimigo. O Brasil está tentando vender para os dois. E é pego no meio. O navio brasileiro com soja para a China é interceptado pela Marinha Americana. A carga é confiscada. O Brasil protesta, mas não pode fazer nada. E a China retalha, interceptando o navio brasileiro que ia para a Europa. E o comércio exterior brasileiro colapsa 80%. A exportação quase para. E o dinheiro que entrava das exportação acabou. E o real desvaloriza mais. Vai para 20 por dólar. E a inflação chega a 50% no mês. E aqui é o ponto crítico. O Brasil pode colapsar ou pode se adaptar. Vamos para o cenário que o Brasil se adapta. Quarto ao sexto mês. A virada estratégica. O Brasil para de tentar exportar e foca em consumo interno e no comércio regional. Anuncia que toda a produção agrícola fica no Brasil e na América do Sul. E propõe a Argentina, Uruguai e também o Chile, uma aliança de neutralidade. A América do Sul unida, neutra, autossuficiente, e os países aceitam. Porque é isso ou morrer de fome. E forma-se o Bloco Sul-Americano Informal. Sem exportar para os Estados Unidos da América, China ou Europa, mas comercializando entre si. E funciona. Porque o Brasil produz comida. A Argentina produz comida. O Uruguai produz comida. E também Chile. Tem minerais e pesca. E juntos, são autossuficientes. E com comida garantida internamente, os preços estabilizam. A inflação cai de 50% para 20%. Ainda alta, mas manejável. E a população se adapta. Não tem luxo, mas tem comida. Não tem importados, mas tem o básico. E a vida continua. Diferente. Mais dura, mas continua. Análise regional nessa fase. O sul do Brasil prospera. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. A agricultura é forte. A produção continua. E como a exportação parou, toda a produção fica para o consumo local e nacional. Então o sul tem fartura. E aproveita para industrializar. Pequenas indústrias de transformação. Processa comida, faz conserva, faz farinha, agrega valor. E o Sul enriquece relativamente. O Sudeste sofre mais. São Paulo e Rio, capitais gigantes, dependem da cadeia de suprimento complexa que está quebrada. Então o racionamento é severo. Falta produto, falta combustível, falta gás de cozinha. E a população urbana sofre. Mas no interior de São Paulo, interior de Minas, esses produzem. Então tem comida, tem trabalho. E a vida continua razoável. Então o Sudeste é dividido. As capitais sofrem, mas o interior aguenta. O Centro-Oeste é celeiro. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul produzem quantidade absurda de grãos. E com o mercado interno garantido, continuam produzindo e enriquecem.
porque o governo paga bem por comida em tempos de guerra. Então os fazendeiros do Centro-Oeste são a nova elite econômica. E Brasília, a capital federal? Brasília tem problema porque não produz nada. Depende de abastecimento de fora. E com a logística problemática, Brasília sofre. Mas o governo está lá, então prioriza o abastecimento da capital. E Brasília aguenta. O Nordeste é complexo. O litoral nordestino, Salvador, Recife, Fortaleza, sofre muito, porque são capitais grandes, densas, que não produzem comida. Dependem de trazer de fora. E com o transporte caro e racionado, falta produto. E a violência aumenta. O governo manda tropas, controla com mão de ferro e mantém a ordem precária. Mas o interior do Nordeste, o sertão, sempre foi duro. E continua sendo duro. Mas não piorou muito. Porque já vivia em subsistência. Então o sertanejo continua plantando, criando cabra, sobrevivendo como sempre. Já o norte é isolado. Manaus sofre porque é uma cidade grande isolada. Depende do transporte fluvial e aéreo. E ambos estão caros e escassos. Então, o desabastecimento é severo em Manaus. Mas Belém tem um acesso mais fácil ao resto do país por terra. Então sofre menos. E as comunidades ribeirinhas? Essas nem sentem a guerra. Continuam pescando no rio, plantando, vivendo como sempre. Então, regionalmente, o Brasil se divide entre urbano e rural. O urbano sofre, o rural prospera. E isso gera uma migração interna. Pessoas saindo das capitais, indo para o interior, procurando trabalho no campo. E o interior absorve, porque precisa de mão de obra. Sexto mês ao primeiro ano. Estabilização. O Brasil encontrou um novo equilíbrio. Não é confortável, não é próspero como antes, mas é estável. Comida tem, água tem, energia tem com racionamento. E a violência está controlada. E a vida se reorganiza em torno da nova realidade. O transporte particular? Esquece. Todo mundo usa transporte público ou bicicleta. Produtos importados não existem mais. Tudo que se consome é produzido no Brasil. Entretenimento? O cinema fechou. O teatro fechou. Mas o rádio funciona. A TV funciona algumas horas por dia. E as pessoas se adaptam, jogam bola, conversam na rua, voltam para entretenimento simples. E a economia? O PIB caiu 40%. O desemprego está em 30%. Mas quem trabalha em setores essenciais. Agricultura, transporte de carga, saúde básica, segurança. E recebem moeda que ainda vale alguma coisa. Não muito, mas vale. E dá para comer. E a situação global? A guerra continua. Os Estados Unidos da América e a China destruindo um ao outro no Pacífico. A Europa devastada por combates terrestres. A Rússia controlando metade da Europa Oriental. O Oriente Médio em chamas. Milhões de mortos. Cidades destruídas. E o Brasil? O Brasil assistindo de longe. Sofrendo as consequências econômicas, mas não militares. Nenhuma bomba caiu aqui. Nenhum soldado inimigo pisou aqui. E isso é vitória. Primeiro ao segundo ano, o Brasil começa a lucrar. Como? Os países em guerra precisam de comida. Desesperadamente. A população civil morrendo de fome na Europa, na China. E eles oferecem qualquer coisa por comida. Ouro, diamante, tecnologia. E o Brasil tem comida sobrando. Então o governo autoriza a exportação controlada. Não para os exércitos, mas para a população civil. E em troca, recebe recursos estratégicos. O ouro vem da Europa. Diamantes vêm da África. Tecnologia vem de onde ainda tem. E o Brasil acumula reservas. E com esses recursos investe. Constrói refinarias. Constrói usinas de energia solar e eólica. Desenvolve a indústria local de fertilizantes. E reduz as vulnerabilidades. Então o Brasil no segundo ano de guerra está mais forte que no primeiro. Mais autossuficiente. Mais preparado. E a população? A população se adaptou completamente. A nova geração crescendo não conhece iPhone. Não conhece Netflix. Conhece o rádio. Conhece os livros. Conhece a comunidade local. E está feliz assim. Mais feliz até. Porque há propósito. A união. Há senso de sobrevivência coletiva que não existia antes. Terceiro ano em diante. Se guerra continua, o Brasil se torna potência regional. A América do Sul unida sob uma liderança informal brasileira. O comércio interno forte. A agricultura expandindo. A indústria crescendo e começando a exportar novamente para os países não beligerantes. África, Oriente Médio pós-guerra. E acumulando poder. E quando a guerra finalmente terminar?
Quando os Estados Unidos da América e a China assinarem a paz de exaustão, quando a Europa reconstruir, o Brasil está posicionado para ser uma das 3 ou 4 maiores economias do mundo, porque tem o que o mundo precisa: comida, água, recursos naturais, e não foi destruído. Então atrai investimento, atrai imigrantes, atrai reconstrução. O Brasil pós-guerra convencional sai mais forte. Não no primeiro ano é sofrimento. Mas no terceiro, quarto, quinto ano, o Brasil é uma potência emergente real. Agora 5 vulnerabilidades críticas durante guerra convencional. E como mitigar? Vulnerabilidade 1. Energia. O Brasil depende de hidrelétricas. E as hidrelétricas dependem de chuva. Solução: a diversificação emergencial. Eólica no Nordeste. Solar no Centro-Oeste. Em 2 anos, duplica a capacidade de renováveis e reduz dependência de hidrelétrica. Funciona assim, porque o Brasil tem vento, tem sol, e a tecnologia para instalar é relativamente simples. Vulnerabilidade 2. Combustível. Solução: a construção acelerada de refinarias. E enquanto não ficam prontas, o racionamento inteligente. Prioriza a agricultura e o transporte de carga. O transporte pessoal, mínimo. E funciona. Em 18 meses, novas refinarias entram em operação. E o combustível para de ser problema. Vulnerabilidade 3. Os fertilizantes. O Brasil importava 70%. Solução: ativa as minas de fosfato nacionais. Importa potássio de países neutros, que ainda produzem, e desenvolve técnicas de compostagem orgânica em larga escala. A produtividade cai 20%, mas não colapsa. Em 2 anos, a produção local de fertilizantes cobre 80% da demanda. Vulnerabilidade 4. Medicamentos. Solução: quebra de patentes de emergência. Os laboratórios brasileiros produzem genéricos de tudo: antibióticos, insulina, remédios de pressão. O custo cai, a disponibilidade aumenta e a saúde pública aguenta. Vulnerabilidade 5. Tecnologia. Essa não tem solução rápida. O Brasil não fabrica chip, não fabrica eletrônico avançado, então os equipamentos quebram e não tem reposição. Solução: improviso, conserto, reuso e priorização. Os setores críticos recebem os poucos equipamentos que há: saúde, comunicação, agricultura mecanizada. O resto aprende a viver sem. Com essas 5 mitigações, o Brasil aguenta a guerra prolongada. Não confortavelmente, mas aguenta. E a probabilidade desse cenário? Alta, muito mais alta do que a guerra nuclear, porque os países sabem que a guerra nuclear mata todos. Mas a guerra convencional, essa acham que podem vencer. E se começar um conflito entre as potências, ficará no convencional, por anos. E o Brasil sobrevive. Então a conclusão do episódio 2, o Brasil aguenta a guerra convencional. Sofre os primeiros 6 meses, mas estabiliza no primeiro ano. E prospera a partir do segundo, porque tem os recursos fundamentais. E não é alvo militar. Então é um dos melhores lugares do mundo para estar em guerra global convencional. Muito obrigado por assistir o episódio 2. Se você quer o episódio 3, a guerra cibernética, se inscreve, ativa o sininho, deixa like e comenta. Você mora em uma região que aguenta ou que sofre? Interior ou capital? Debate aqui. Avalie a sua posição. Avalie vulnerabilidades. E fique preparado.